Bem-vindos, você tá no Bueiro Nerd e eu sou a Ivy. Eu sei que vocês estão acostumados com o Marcelo fazendo essa intro, mas a gente tá com um quadro novo e nesse quadro novo eu que vou fazer a introdução, se acostume. E eu já não sou a mesma depois de ler o Uzumaki. Fala, galera. Sou o Marcelo Pereira, né? Costumava ser eu apresentar isso aqui, né? Mas esse tempo já acabou, acostume-se. O drama! E saiba que, embora Uzumaki significa espiral em japonês, pra mim vai sempre significar desconforto. E no Bueiro Nerd dessa semana, estamos aqui com a Elaine, do Tatendo, para o nosso novo quadro, que é o Tatendo Review Nerd, e nele nós iremos discutir um livro por mês. E como que a gente vai organizar isso? Um mês vai ser publicado lá no Tatendo e outro vai ser publicado aqui no BN. Inclusive, o primeiro episódio já foi postado lá no Tatendo, então vão lá conferir. E, Elaine, onde a gente encontra você aí? Oi, gente, vocês sempre me encontram no Instagram, nas outras redes sociais, e em todos os tocadores de música, como Tatendo Podcast. Confere lá que a gente tá participando do projeto de livros com o BN, mas também temos os outros nossos conteúdos sobre saúde mental, sobre a nossa vida no geral, né, gente? Confere lá. Gente, já sigam Tatendo e também vão interagir conosco aqui, né, no Spotify. Respondam as enquetes, as caixinhas de perguntas, já nos sigam. Ative o sininho aí toda sexta-feira, religiosamente, a gente sempre tá postando conteúdo novo. Nos dê 5 estrelas e nos siga lá no Instagram e também participe. Eu tô sempre postando conteúdo por lá. E sem mais delongas, vamos que o papo tá bom demais. Hoje tá tendo Review Nerd, vai falar de uma obra maravilhosa, que é o mangá Uzumaki, do autor de terror japonês Junji Ito. O Junji Ito, ele é um mangaka reconhecido, né, especialista em histórias de horror. E hoje, especificamente, a gente vai falar somente sobre o Uzumaki. Então, essa primeira parte, a gente vai dar muito spoiler, né? A gente vai fazer uma resenha do mangá. Então, se você não quer tomar spoiler, não quer saber o final da história, o Júnior vai deixar aqui em qual minutagem você tem que pular. Fala galera, aqui é o CJ Júnior e como a Ivy disse, se você não quer tomar nenhum spoiler, pule o programa para 17 minutos e 56 segundos. Mas se você não tem nenhum problema com spoiler, vamos continuar o papo. Então vamos de resenha. Essa obra de Junji Ito, o Uzumaki, foi organizada em 20 capítulos e assim, é uma explosão de imagens inquietantes e que, pelo menos pra mim, entrou nos meus sonhos. Eu queria fazer um adendo, porque quando a minha irmã perguntou do que a gente ia gravar, eu falei, a gente vai gravar sobre Uzumaki. Ela pensou, vocês vão gravar sobre Naruto? Eu falei, não. E realmente, talvez você que esteja escutando que não sabe da obra de seu autor e tal, que é um clássico do terror japonês, mas Uzumaki realmente lembra de Naruto na hora, que é o Naruto Uzumaki. Mas não, gente, Uzumaki é a palavra em japonês para redemoinho, para espiral. E vocês vão lembrar que a mãe do Naruto veio da vila do redemoinho. É por isso que era o Naruto Uzumaki, entendeu? Mas, enfim, não tem absolutamente nada a ver com o Naruto. O livro começa com a Kiri apresentando a cidadezinha que ela nasceu, que é Kuroso, que significa Redemoinho Preto. E ela vai contando, né, essa história dessa cidade pacata, só que as coisas vão se transformando e cada vez mais vai ficando tão intensa. É dividido em 20 capítulos e todos os capítulos traz de alguma forma a fixação por espirais de uma maneira diferente e é muito desconfortável. O capítulo 1 e 2 é voltado pro pai do namoradinho lá da Kiri, que ele tem fixação pelas espirais. E no capítulo 3 é uma menininha que tem uma cicatriz na testa em formato de lua, que se torna uma espiral. E vai acontecendo coisas tão absurdas que as espirais vão influenciando as pessoas a tomarem atitudes algumas agressivas. Tem pessoas que se transformam em caracóis, né? A concha do caracol tem formato espiral. E aí é os homos moluscos. E a cidade vira um caos a ponto de ficar difícil encontrar comida e as pessoas começarem a comer. Os próprios amigos se transformaram em moluscos. Então, assim, é uma inquietação. E você acha que o tempo inteiro aquilo ali vai ter uma solução, que as pessoas vão conseguir fugir daquilo ali, mas
infelizmente, a gente é frustrada no final do livro. Os 2 primeiros capítulos são simplesmente sensacionais e prendem o leitor. Porque começa com o pai do menino, que ele é fixado por objetos que lembrem espirais e tem a fixação de ter uma coleção desses objetos, e até aí tudo bem. Só que quando a coleção dele é jogada fora, a fixação dele chega no ponto dele tentar desenvolver espirais no corpo dele. Ele começa com coisas simples como dobrar a língua, que é uma coisa que até a gente faz de uma maneira bem menor, mas faz. E ele vai ao ponto de dobrar o corpo dele todo, quebrando os ossos e morrendo. E aí você tem o primeiro baque do livro. Quando aconteceu essa parte, especificamente, eu gostei muito da primeira parte, porque você não tem muita noção do que tá acontecendo, sabe? É tudo meio misterioso, é tudo meio tipo assim, caraca, o pai do cara tá surtando e tal. E aí, quando abre o caixão e tu vê que ele morreu daquele jeito, tu toma aquele, eita, que isso? Aí toma o primeiro baque. Aí, a segunda história, que é uma continuação direta dessa, foi a primeira vez que eu me senti muito mal até. Uma parada que Você teve total aflição? Mérito, porque total, eu parei por dias de ler no meio da história da mãe, porque me deu muita aflição. Porque aquela ali foi muito angustiante pra mim. Ela fica Angustiante. traumatizada pela morte do marido, que é super natural, e ela começa a ver ele nas coisas, o que é muito natural também, porque ele morreu de uma maneira trágica, né? De uma maneira realmente traumática pra qualquer um de nós. E ela acaba indo pra um hospital psiquiátrico por causa disso. Só que aí ela também tem pega... medo das espirais, né? Ela tem medo das espirais fixação dela é perseguir diferente ela e ela morrer do mesmo jeito que o marido. E assim, no primeiro capítulo, quando o marido é cremado, as cinzas que saem em formato de espiral, e por um breve momento eles conseguem vislumbrar, né, o corpo em formato de espiral do marido. Então ela consegue ver isso. Quem não piraria? E aí tudo que lembra ela em espiral, ela começa a tirar. Então assim, o cabelo tem aquele redemoinho, né? Algumas pessoas têm. Ela rapa o cabelo. Ela observa que as digitais são em formato de espiral. Ela vai essa lá... parte foi a parte Caraca, que eu parei. a parte que ela arranca digitais fora. Foi nessa parte que eu pensei, caraca, isso aqui tá um pouco demais. Tá um Gente, pouco Quando ela demais. descobre o labirinto se do ouvido. se você- Jesus Deus. Cristo. A maneira que ela descobre, porque o filho dela vê as imagens na parede do hospital, pede pro médico tirar pra ela não ter contato com aquilo, mas ela viu brevemente, isso ficou lá, eu acredito que isso tenha ficado na mente dela, e ela foi atrás, eu vi um espiral no corpo, eu quero achar, e sai procurando. E, nossa, é assim, gente, o Junji Ito, as histórias dele, dos desenhos, é de uma intensidade tão grande, que realmente não tem como não sentir desconforto. Legal, Bem, tipo acabou assim, aí, porque depois foi ladeira abaixo. Aí ficou tudo muito irreal pra você se conectar. Se a história tivesse continuado nesse terror psicológico das pessoas se mutilarem e tudo mais, eu não. teria... Desculpa, eu vou discordar de você. Pra mim, Nossa. o terror psicológico se manteve até o final, cara. Eu também até achei. o final. Que, inclusive, Eu também pra achei. mim, as duas histórias que pra mim foi um baque. Primeiro foi a da mãe. Foi um negócio muito doido. Até porque foi um choque, porque a primeira história se manteve meio, tipo assim, uma coisa ok, meio pé no chão. A história da mãe já foi um surto muito doido. A parte que ela arranca as redes de casca, quando ela enfia a tesoura no próprio ouvido, Nossa, dá um... que... Ah! Jesus Cristo. Aviso de gatilho, Mas- hein? Não esquece. Mas a história que tem mais pra frente, eu não lembro qual era a numeração exata, dos Aí vem a da bebês, garota que... Dos bebês vampiros. aquilo Ah, sim, foi nossa. surreal demais. Aquilo- Eu cara. achei Sim. incrível conectar isso com o mosquito. Eu achei sensacional. Não, essa Cara, parte eu bati palma. Aquela E- parte que ela vê os bebês conversando, eles doidos pra voltar pra barriga da mãe, que é isso, gente? E volta. Que mente Ah. doentia concebeu isso aqui, cara? Uma das Aquela piores mãe- imagens é a mulher com o bebê de volta no útero. Nossa. Aquela cicatriz cortando tudo. Aquela cena Aberto ali, de fora a fora. uma coisa que, tipo assim, nossa, totalmente mérito, é uma das coisas que me motivou a não dropar a história. Duas coisas era porque eu ia ter que gravar. A segunda era porque não dava pra negar que o texto era muito bom e muito inteligente, apesar do desconforto. Porque o desconforto é intencional, é isso que ele quer causar mesmo. Sim. E chega uma hora que até você começa a se incomodar com as drogas das espirais. Mesmo as espirais que não estão matando ninguém, entendeu? Você fica Isso com é- raiva só dela existir. Sim. E, tipo assim, dá pra tu fazer tantas alegorias, porque isso é uma das coisas mais legais da história também, porque não tem um vilão. E o problema não tem como resolver. É uma maldição. Sim. O capítulo 6, a gente
gente pode fazer uma alegoria à nossa sociedade atual, né? Que é o capítulo 6, é sobre os cachos. Que, assim como a espiral, ela tem um ponto ali que tu fixa o olhar, todo mundo quer ser o centro das atenções. E aí, a Kiri, ela não tá nem aí pra isso. Ela quer cuidar da família dela, tanto ela quanto o Switch. Eles tentam o tempo inteiro cuidar da família, porque eles estão percebendo, eles são os únicos que percebem que tá uma loucura. Aquilo ali não tá eles certo. Eles são os únicos que percebem que tá tudo errado em volta deles. E as outras pessoas não percebem isso. Que, inclusive, essa história da garota que é o centro das atenções, eu tava, tipo, muito curioso pra saber como que aquilo ia acabar. Quando eu pensei, cara, o que eles vão fazer com essa garota, meu Deus? E, assim, por mais que a Kiri não quisesse ser o centro das atenções, mas ela, o organismo dela, acaba sendo influenciado também pela maldição da espiral. Ela não quer, mas o cabelo dela cria vontade própria e começa a ficar em formato de espirais. E aí, a amiga dela que queria ser o centro das atenções fala assim, você não queria ser o centro das atenções. Bela tática sua, falar que não queria e agora tá todo mundo prestando atenção em você, mas eu não vou desistir. E aí começa uma competição de cabelo com a outra, assim, uma loucura. E a amiga dela, ela ganha a competição, só que assim, quando ela ganha, é igual aquele ditado. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Todo mundo vai perder. Exatamente, porque ela ganha a competição, mas ela perde. Porque ela morreu? Sim, ela é sugada, né? O cabelo tira toda a energia vital dela pra ele ser bonito, grande e vistoso. Então o cabelo acaba tirando essa energia vital dela. E aí o Swede vai e salva a Kiri quando ele corta o cabelo dela, né? E aí ela fica com o cabelo curtinho. E é bizarríssimo a imagem da amiga dela, tipo assim, com o cabelo crescendo e abraçando o poste e espiral pra tudo quanto é lado de cabelo. E cada vez que o cabelo cresce, ela se definha mais. Lembra aquelas imagens de vampiro que fica sem consumir sangue, que vai ficando tipo, cadavérico? Cena de nego sugando a alma. Você vai ficar uma coisa magrela e sem vida, assim. É desconfortável. Uma coisa legal de falar é da arte. O desenho é muito bonito, quer dizer, bonito dentro do que a história se propõe, né? É bem feito. Não, mas é que, tipo assim, tem tudo um tom muito leve, o rosto dos personagens é, sabe, muito simples. Pra quando acontece uma coisa bizarra, ser um choque muito grande. Isso é uma sacada muito boa do desenho, tá ligado? Aqueles corpos contorcidos geram um baita desconforto do caramba. Tanto que, pra você que tá ouvindo, a gente tá tentando falar com spoilers, mas sem tanto assim, pra não prejudicar a sua experiência. Não queremos desincentivar a sua leitura, tanto que não vamos aqui contar no final, ligado? Embora a gente esteja aqui falando que gere desconforto, ainda assim vale a pena a leitura, porque é uma experiência diferente. Não tem como negar que é uma experiência... de terror, então qual é o problema de ler um mangá de terror? E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma experiência de terror diferente. Diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Porque é um terror... não é um terror de susto, não é um terror de jump scare. É desconforto. Sabe? É um terror psicológico, de desconforto. Eu percebi que eu acho que eu preciso estudar mais sobre o jiu-jitsu, porque eu acho que ele pega algumas fixações humanas e se debruça sobre ela pra poder escrever. Eu fui pesquisar porque no final do livro tem algumas indicações de outras obras do Junji Ito. E aí a inteligente aqui foi lá e jogou na... Não faça isso, gente. Jogou na Amazon. Junji Ito. E simplesmente... Apareceu trilhões. Eu não sei se é porque eu gosto de Funko, pesquisa. E aí apareceu o Funko Pop de um dos personagens, que é do livro dele, que pra quem tem tripofobia, assim, é um desconforto inenarrável. Eu fiquei passando mal, eu fiquei com dor de cabeça, porque o personagem, ele é... enfim, gatilho, né? E ele faz muito isso. Em Uzumaki, ele fala da fixação por espirais. Inclusive, as pessoas, elas são subjugadas pelas próprias espirais que elas constroem. O pai do Switch, ele é consumido pela espiral que ele tanto procura. Depois ele se transforma em espiral. O pai da Kiri é um ceramista. E assim, a história dele, né? O capítulo dele... Todo livro é desconfortável de se ler. Não tem um capítulo que seja confortável de ler. O que a gente estava falando lá, o Caixa de Surpresa, é um menino que ele é tão apaixonado que ele fala... Ele é um stalker, basicamente. Não é nem apaixonado, ele é ficcionado nela. Ao ponto dele querer provar que ama ela se jogando na frente de um carro. Foi a coisa mais idiota. Eu mandei até mensagem pra Ivy, porque, tipo, aquele foi o momento que eu
quis fechar o livro e falar, não, chega, eu não mereço isso, não. Não, e esse capítulo é muito idiota, cara, porque, tipo assim, não tinha nenhum problema ali até eles irem caçar o problema. Não, mas é assim mesmo. A gente lê a história pra ver o protagonista caçar problema. Não, é o mesmo Exatamente. clichê de filme de terror. Esses protagonistas do Junji Ito nem são tão burros assim quanto os dos filmes. Não, nem mas são. nesse Muito pelo capítulo eles contrário, foram muito burros. Eles são espertos É, numa mas- cidade de burros. Mas pensa bem, ela recebe um presente, e aí esse presente, que é um palhaço, aqueles palhaços com mola, caixinha de surpresa. Poucas coisas são mais assustadoras que um palhaço. É quase Começa- Adão e Eva, né? Se tu parar pra ver. Porque eles estão numa cidade toda que ninguém percebe nada. Em algum momento dá um despertar neles assim, e eles veem que tem algo errado, mas só eles veem isso. E aí eles estão meio que presos naquele... Se fosse Adão e Eva, seria o paraíso. No caso deles, não tem nada a ver com o paraíso. Mas eles estão presos e estão com uma maldição de ter consciência do que tá acontecendo. Eu acho que a tua alusão é um pouquinho esquisita. Eu acho que faz mais sentido dizer que eles como se fossem as únicas pessoas fora da Matrix, por assim dizer. Que a ser galera também. tá todo mundo imerso naquele negócio, ninguém consegue perceber que tem algo errado, muito porque a rotina e o cotidiano já tá extremamente intrínseco a tudo aquilo que o Redemoinho traz. E eles dois são os únicos que percebem, tipo assim, gente, o mundo tá estranho, que Não tá esquisito, que... certo. Inclusive, isso é muito legal, fazendo esse paralelo com Matrix, porque, assim como no filme Matrix, né, dá pra fazer vários paralelos entre o mundo real e o que acontece ali dentro da história. E com essa história não seria diferente. Tem um paralelo maneiro que dá pra trazer. Por exemplo, essa história do ceramista, eu vi muita gente interpretando, fazendo como se fosse uma alusão ao vício em jogos, em aposta. A interpretação que eu tive foi mais uma alusão a vício em bebida, como se fosse o cara que fica viciado em bebida e acaba negligenciando a família. Eu já tinha até pensado nisso lá na primeira história, tá ligado? Do vício do pai. Uhum. Tu vê que chega uma hora que ele fica tão viciado nas espirais que ele começa a negligenciar tudo. Não provê mais o necessário pra casa e tudo mais. Gasta todo o dinheiro. Sim. E isso vale pra todas as histórias, assim. Por exemplo, a do cabelo que a gente citou fala muito sobre vaidade, tá ligado? Tipo assim, ela tava tão preocupada em chamar a atenção que ela esqueceu as coisas mais importantes da vida. E várias histórias ali têm essas alusões, assim. A da cicatriz, cara. Tipo assim, a menina tem uma cicatriz na testa porque ela se jogou de um jeito lá pra poder chamar a atenção do menino quando ela era mais nova. E, de certa forma, ela, desde então, ela tem tido sorte. Todas as cantadas dela dá certo. Menos a com Switch. Até porque tem namorada, né? Não tem como dar certo. Nem só por Simplesmente- isso, né? Mas porque ele tá tão sensível a tudo que tá acontecendo que ele sente que ela tem uma energia estranha. Ele é o único que consegue sentir a energia das espirais. E ela fica batendo na porta dele, porque, tipo assim, as pessoas estão interessadas nela e ela não quer saber. Ela quer saber dele. E ela fala com todas as palavras, porque ele foi o único que tratou ela daquela forma. Que Ela não sabe desprezou levar um ela, fora. Sabe, gente, que é isso? Como é que... Ela bateu na porta Sabe? dele pregando a palavra É um do Redemoinho. narcisismo. E assim, a gente vê como que as coisas podem ruir de uma maneira tão rápida, né? Porque a cidade, ela é uma cidade simples, é uma cidade que lembra muito cidade de interior, mas ela começa, depois que cada vez mais as espirais vão tomando conta das pessoas, ela começa a ruir e, sei lá, parecer cidades de muitos e muitos anos atrás. Eu vou pedir até porque eu não li os comentários adicionais do livro, mas a Ivla leu. Quem faz um comentário comparando o Redemoinho ao capitalismo? É o Masaru Sato. Ele é um escritor e diplomata japonês. Ele fala que quando procuram ele pra falar, né, que é muito difícil ler o Capital, qual que é a dica que ele dá, aí ele fala pra ler o Uzumaki. Se você entender o Uzumaki, você vai entender o livro de Marx. Coitada da pessoa que tava com a dúvida, né? Meu Deus, gente. Pô, eu já odeio quem eu quero tirar uma dúvida, a pessoa me dá um trabalho. Pô, eu tô querendo tirar a dúvida já, me facilita. Mas é interessante porque ele fala assim, se você lê, você troca a espiral por capital. E aí ele vai falando, né, que as pessoas, elas começam a ter um desejo, elas começam a ser influenciadas pela espiral. Isso parte do cotidiano das pessoas. E elas passam a ter desejos, né, de ter espirais, de ver espirais, elas são influenciadas por isso. E aí Pode ele trocar faz... por seguidores no Instagram também. Sim, e aí ele faz essa analogia com a questão do capital, do dinheiro. E ele fala, né, da questão da Kiri, que ela é uma observadora fria e analítica do que tá acontecendo ali. Apesar de a gente ver que os problemas impactam nela, ela consegue ter uma visão distanciada. É ela que narra os fatos. E aí ele traz, né, a espiral como sendo
um perigo invisível. Então, tudo aquilo que a gente toma de maneira que não tem controle acaba sendo nocivo. E ele dá o exemplo do day trading, né? O day trading seria um vício, né? Uma espiral, que as pessoas ficam, tudo se transforma em número e fica enfiada dentro do escritório, só analisando gráficos, e ela se preocupa apenas em ganhar grandes quantidades, se perde na questão de qualidade de vida e às vezes acaba perdendo tudo, como foi o caso do pai, tanto da Kiri quanto do Suíde. E aí ele fala da questão da influência da espiral, né, que seria a influência do capital, como que a gente passa a mudar os nossos estilos de vida, o nosso pensamento, porque a gente vive em uma sociedade capitalista. Então, a gente precisa trocar, né? Se eu quero um determinado produto, eu preciso da moeda. Então, a gente vive em prol disso. E como que algumas vezes a gente se pega fixado e simplesmente mergulhados e não percebe, né? E aí ele traz a questão da alienação, a questão da dialética. E ele, inclusive, cita, né, a questão do homo molluscus, que as pessoas, quando ele fala do caso que teve lá no Japão, do trabalho não ter tantas leis trabalhistas como a gente tem no Brasil, então as pessoas têm várias horas de jornadas trabalhistas, com um salário que mal dá pra viver, né? Então, assim, chega a ser degradante. E aí ele fala da questão do vício no trabalho, da questão de que ponto que a sociedade chega, que é de explorar o outro ao máximo, sem pensar no mínimo daquela qualidade de vida. Não, calma, o Homem Caracol é uma alegoria ao tempo que as pessoas ficam no trabalho? A exploração trabalhista? Ele fala isso. Suga tanto porque isso suga a vida da pessoa. Porque ela passa horas e horas e horas... Gente, mil desculpas. Mas esse Junji Ito é um cara muito doidão, velho. Mas esse assim, cara não tá bem, não. Na verdade, não. Quem teve essa observação não foi o Masaru. Não, foi outro cara. Foi, Isso. mas aí ele explica o porquê. O Junji Ito, ele escreve esse livro lá na década de 1990. E aí, o Japão não tá no melhor momento, né, da sua economia. Aqui, ó. No Japão, no século XXI, houve casos de falsificação de alimentos. E os funcionários terceirizados foram obrigados a trabalhar por menos que o salário mínimo, porque a moda do neoliberalismo atingiu em cheio. E ela só olha aos outros como ferramentas para conseguir dinheiro. Em Uzumaki, aparece o Homo mollusculus, seres transformados em caracóis. Enquanto a miséria aumenta, em Kuruso, os homens molúsculos se transformam em alimentos para os outros. Eu acho que ele tá forçando a barra pra caralho nessa analogia. Não, eu acho que ele é muito fã de Uzumaki e queria fazer todo mundo ler, porque foi uma viajada muito louca. No lugar dele, eu não publicaria esse artigo. Não, Cara, embora mas... nitidamente seja um cara muito inteligente, diplomático e tal. Mas esse ponto específico aí do homem caramujo, eu acho que eu nem cheguei a entender o que ele quis dizer direito. Eu li esse texto a primeira vez bem pausada e a segunda vez eu li hoje, porque assim, ele traz muitas informações sobre o Japão, que é uma realidade totalmente diferente da nossa. E quando o livro foi escrito, era um outro momento, né, da sociedade. E aí ele fala, né, que a sociedade, ela pode enfraquecer quando for envolvida pela espiral do capitalismo. E o ser humano, ele pode perder a humanidade. Então, assim, é nesse aspecto. Quando você perde a humanidade, no sentido de você não considerar o outro enquanto ser humano, você considera o outro enquanto um objeto. Então, por exemplo, o carinha, né, tava amarrando o amigo e puxando ele, porque ele ia se transformar num caracol e ele queria comer o amigo. É literalmente isso. Então, assim, você vê o outro enquanto uma ferramenta, um produto que você vai usufruir. E você perde enquanto humanidade. E aí ele fala, né, que o resultado disso é a pobreza, é a desumanização. E a gente vê que lá em Kuruso, por exemplo, ela regride enquanto sociedade. As casas vão ficando cada vez mais, é só madeira e prego, porque as outras foram destruídas. Eu, sinceramente, acho que valeu a leitura. Tipo, foi um baita livro. Não lerei de novo. Mas ficou com vontade de ler outros livros dele? Não. Sério? Sincera. Não é que, tipo, a minha assim, vibe. Eu sei que é bom, mas eu acho que também não é pro meu gosto, cara. Esse realmente foi um desafio de resiliência. Eu ler esse livro até o final, pois já da segunda história eu já tava extremamente desconfortável. Mas eu veria um filme sobre isso. Vai sair na Netflix. Sério? Eu não entendi se vai ser filme ou série, mas vai sair um especial de terror japonês. Só das histórias do Por favor. Tipo, o capítulo do moleque apaixonado dá pra cortar.
cortar. Esse dos homens lesma é que tem o final. Se não fosse o final, dava pra cortar. Ai, tudo agoniante. O do cabelo também achei bem fraco, mas agora, o do pai e da mãe não dá pra cortar, que esse não foi dá. bom demais. Não. Foi a melhor. O do pai e da mãe. O das mãe vampira lá. Das mães mosquito, na verdade. Não é nem vampira, é mosquito, né? Também é muito bom. Elas são vampiras, porque elas usam ferramentas pra poder fazer o buraquinho pra sugar o sangue. Porque não tem presa. Eu entendi assim. Mas tudo que eles explicaram ali foi a questão do mosquito. Da Do mosquito fêmea, quando que quer a reproduzir, mosquito- ela é mais mosquito do que vampiro. Sim. Ô, mentezinha doentia da hora dessa história, cara. Essa história pra mim foi o ápice. Podia ser um Essa aí. filme só essa história. Conseguir fazer gestante darem medo é realmente não é pra qualquer um. E é novo, né? Não me lembro de gestante dando Também medo. não me lembro. Tem zumbi, vampiro, lobisomem, mas gestante me pegou de surpresa. Mas apesar de não ser do meu gosto, foi uma experiência interessante e eu super recomendo a leitura. Eu gostei bastante, né? Eu quero ler um outro livro dele e já tá na minha lista. E assim, foi totalmente diferente, né? Como a gente discutiu, é uma explosão de imagens, de informações e de angústias. Ele desperta muito sentimento. Eu não leria de novo, não é o meu estilo de leitura, mas eu acho que ele serve, sabe aquelas coisas que, tipo assim, se você quer falar de cultura pop, você tem que ter aquilo na sua base? Eu acho que ele é uma excelente base pra você discutir terror daqui pra frente, sabe? Porque é um terror diferente, é diferente do terror americano, que é o que a gente mais consome. Terror brasileiro nem se fala, porque se tem eu não conheço, acho que só conheço um filme que se diz terror no Brasil. Pra mim, o Cidade de Deus é um terror brasileiro. Mas eu recomendo como base, apesar de não ser a leitura que eu gosto, pra ter base pra você começar a partir dali. Você julgar outras coisas do gênero, eu acho importantíssimo. Gente, vocês começaram a notar espirais nos lugares? Começaram a Não, ver? mas é muita loucura. Como eu li num dia só, eu acho que eu não tive essa experiência. Porém, sabe o que aconteceu? No sábado, olha só, eu tava lendo no caminho pro trabalho, até chegar na parte que a mulher corta os dedos, e aí eu não aguentei mais, parei. E eu fiquei uma semana sem tocar nele e fui matar no sábado. Só que eu fiquei criando essa ansiedade pro sábado, porque eu sabia que meu sábado ia ser dedicado à leitura de Uzumaki. Quando chegou o sábado, eu acordei com uma dor no ouvido. E eu tinha certeza que eu tinha um bicho dentro do meu ouvido. Eu fiz até aquele teste de apertar. Porque se você tá com um bicho no ouvido e você aperta, o bicho não se mexe e a dor para. Aí quando você solta, ele começa a se debater e tua dor volta. Então eu fiquei fazendo esse teste, eu tomei remédio pra dor, tudo pra parar, não parou. Eu fui no hospital, voltei do hospital, e quando eu voltei foi que a dor parou, e ali eu li o Uzumaki. Eu acho que talvez toda essa dor de ouvido tenha sido só ansiedade de saber que eu teria que voltar a ler esse livro que tava me dando ânsia. Ou uma outra palavra que eu tô perdendo a palavra agora, mas a sensação que eu tive ali nesses 2 primeiros capítulos foi a mesma sensação que eu teria se eu estivesse vendo uma cena super expositiva de acidente ou de cirurgia, sabe? Uma boa alusão. Eu acho que minha sensação é baixa por aí mesmo, sabe? É isso. É o desconforto físico de ver um desenho. É. Foi a primeira vez que eu senti isso. E o louco que é um desenho preto e branco, né? Que, na verdade, ele não coloca um realismo no traço dele a ponto de você realmente enxergar uma fotografia ali. E mesmo assim, ele dá esse negócio, sabe? Esse embrulho no estômago. Porque ele tem um roteiro bom nesses capítulos. Sim. O roteiro tá Tem. muito bom. Não, o roteiro é brilhante, assim. É brilhante mesmo. Principalmente das 2 primeiras histórias, tá ligado? Por causa que ele já te joga, ele sai você sair do pé no chão por um clima incômodo de uma forma muito brusca. Isso E foi é muito do legal de ler. incômodo do início ao fim. Só é tranquila fim. a primeira página, quando ela fala, essa é a minha cidade. Dali pra frente, Dali acabou. fica sabendo que você vai essa se desgraça sentir... acontecer, real. E desconforto Tu vê como o o tempo cara realmente inteiro. é bem escrito, né? Até com a tradução continua super bem escrito, porque eu, que não sou de ler mangá, não sou desse universo, não conheço as figuras de linguagem usadas ali, mesmo assim, a sensação que ele queria me causar, ele causou, mesmo eu estando tão distante dessa cultura. Então, tipo assim, o cara escreve muito bem. Isso a gente tem que falar. Ele é incrível, né? O capítulo 5, eu vi como uma analogia pegando Romeu e Julieta e levando pro terror. Porque é um casal... Total, Romeu e Julieta. É, um casal que um casal as que famílias junto, são mas as famílias brigadas. não se dão. E eles tentam fugir e eles simplesmente decidem se enroscarem em uma espiral e Mente doentia do se jogarem no Não lago. é, velho? E o bom é que tudo ele explica, né? Porque antes deles se enroscarem, ele mostra uma cobra enroscada. E fala, ó, as cobras enroscam quando querem fazer amor. Só que... Inclusive, eu não sabia disso. Foi uma curiosidade interessante. Eu também não como é que- sabia. Só uma cabeça muito doentia consegue juntar um fim trágico, pique Romeu e Julieta, junto com uma trans
que não é uma mas como ele falou que era fazer amor, né? Então eles estão fazendo amor, mas eles estão morrendo. Mas, gente... E aí parece que tem um rabo de sereia no final. Assim, muita informação. E você É o cara bem doido. É isso aí. Vocês acham que teriam como escapar da espiral? Não. A espiral fez um cerco na cidade. Eles não tinham como escapar pelo ar. Ali parece que era uma ilha, porque eles só pensavam na água e a água tava tomada. Cara, é meio complicado. Por quê? Para nós que somos brasileiros, né? Ainda mais, aconteceu alguns eventos no mês de janeiro, que eu não vou citar aqui para não datar o programa, mas que já mostram uma predisposição das pessoas a mentiras e a delírios, ainda mais quando são coletivos. Tipo assim, não precisa nem de uma espiral para fazer as pessoas fazendo loucuras e ficarem cercados no seu mundinho. Então eu acho que a gente tava lascado mesmo. E talvez eu nem tô me tirando disso. Talvez a espiral me pegasse de uma outra forma, entendeu? Então... Eu acho interessante porque, assim, os últimos a sucumbirem à espiral é o casal, né? É a Kiri e o Suid. E por quê? Se a gente for parar pra pensar e pra analisar, eles se preocupam muito com o outro, o tempo inteiro. É com o pai, é com o irmão. Então, assim, eles estão tão conectados, tão preocupados, tão focados em cuidar do outro e tirar o outro daquela situação, que eles conseguem ter forças pra resistir. Então, assim, mas a partir do momento que eles começam a perder, perde o pai, depois a Kiri perde o irmão, e aí ela encontra os pais dela petrificados, ela se entrega, né, à força da espiral. Então, eu acho que tem muita essa analogia da sociedade. A gente tem que ter algo que nos seja ali uma pontezinha de apoio pra gente não sucumbir à monotonia. Porque a espiral é nada mais é do que essa monotonia. Trabalho, casa, nananana. Magnífico. E nos siga lá no Instagram e também participe. Eu tô sempre postando conteúdo por lá. E sem mais delongas, vamos lá. Peraí. Só pra você que tá ouvindo, não esqueça que eu estou nesse programa. Eu não me apresentei. Prazer, Marcelo Pereira. Eu tô aqui de vez em quando, né? Tal. Júnior, corta isso e coloca lá no negócio. Não vai cortar nada não. Não vai cortar nada não. Vai ser assim. Não, vai ser assim. Não, Marcelo, eu sou a roxa, assim. então você é caladinho. É Taranã, Elaine, onde a gente encontra você. Mas Zibe ficou muito bom. Também acho que melhor assim. Eu tô muito nervosa. Deixa no final. Não, Marcelo, eu quero ouvir sua frase também. Tá, eu falo minha frase.